Olá, professor Fernando Rosário de Souza, para falar um pouquinho sobre os fundamentos biológicos do conhecimento, faz parte dos novos temas aí da filosofia. Então vamos falar um pouquinho sobre evolução, teoria do Darwin, sobre bioética, lembrando que a ética é a parte da filosofia que estuda a moral, que estuda a aplicação de conceitos e valores universais. Vamos falar um pouquinho sobre determinismo. Ele existe? Ele não existe? Ele existe até um determinado nível. E como que a filosofia pode contribuir para essas questões atuais tão complexas. Bom, para a gente começar aí sobre a teoria do Charles Darwin, a gente tem que entender o conceito de seleção natural. Eu acho que é muito legal a gente pegar aquela ideia assim: você tinha que tomar um antibiótico por 7 dias, só tomou por 3? Você não sabe que você vai deixar as bactérias mais fortes? Então, apesar deste conceito abordar a seleção artificial por causa de um medicamento, ajudam a gente entender como algumas confusões são geradas pela teoria do Darwin. Não é assim, não é que a bacterinha ela aguentou um pouco do antibiótico, não morreu com o antibiótico, ela fala: nossa, agora eu fiquei fortuna, hein? Não é isso. O antibiótico, ele consegue nos primeiros dias fazer morrer o grande número de bactérias, 80% delas, que são aquelas menos fortes, menos adaptáveis, menos resistentes. E aí a pessoa, quando 80% do número de bactérias, aí de micro-organismos morrem, ela tem um estado de melhora da sua saúde. Mas os 20% das bactérias que aguentam o antibiótico ficaram vivas. Só que agora, 100% da reprodução das bactérias vão ser das bactérias mais potentes. Por quê? Porque as menos capazes foram extintas. E aí só sobraram as superbactérias. E elas que vão se reproduzir. Em pouco tempo, as bactérias que estarão no organismo daquela pessoa serão as bactérias mais fortes. Mas não é que a fraquinha foi se fortalecendo por tomar um antibiótico e resistir. Não. É que as que sobraram se reproduziram e ficaram muito fortes. Né? Já eram fortes e geraram descendentes fortes. Essa teoria do Darwin, para a natureza, para aspectos biológicos, ela é muito válida. Tá? Ela vem sendo confirmada dia a dia. O problema é a gente usar isso como darwinismo social e querer explicar a fome, a pobreza no mundo pela meritocracia de uma maneira capenga. Falar assim: olha, se você é pobre, se você passa fome, é porque você foi menos capaz. Os seres humanos não são sobreviventes só pelo instinto. O Kant, ele complementa aí, ele diz que a ideia de ética como cooperação e fator de sobrevivência é algo praticamente que faz parte da essência do ser humano. O ser humano, em essência, só sobreviveram aqueles que tinham um senso de coletividade, de moral, de ética, né? Bom, isso nos leva a um segundo tema complexo, a bioética. Os instintos versus a razão. Lógico que nós somos seres biológicos, lógico que nós temos instintos, ainda mais falando com adolescentes, vindos da nossa condição etária, dos nossos hormônios, dos nossos desejos. Será que explicar que um desejo instintivo te fez cometer algo, ou um erro, ou um crime, é racional? Ou a gente vive numa sociedade onde seres humanos decidiram se organizar e a razão deve predominar sobre os instintos, para que não caiamos na barbárie e na selvageria, mas temos civilização. O Foucault, um carecão também, ele é um pouco pessimista quanto à ideia da razão dominar os instintos. Ele diz que a nossa sociedade acabou se organizando porque nós temos nas várias instituições sistemas de vigilância e punição, vigiar e punir. As escolas, os hospitais, as igrejas são verdadeiros presídios,
ou tem uma lógica muito parecida com a dos presídios, onde vigiar e punir, onde ter sinal que indica a hora de começar, a hora de terminar, onde ter carteiras enfileiradas, onde ter uniforme, onde ter códigos de comportamento, mostram que é assim que o ser humano vai conseguir se comportar e dominar os instintos. Será? Professor, a gente tem um destino, ele já está predestinado, predeterminado por Deus, ou a gente tem livre-arbítrio? Se você responder isso, acho que você respondeu boa parte das questões filosóficas da humanidade. É inegável que uma parte da nossa vida está determinada, seja pelos genes. Eu não escolhi ser careca, gordinho e baixinho totalmente. Lógico que agora eu raspo com gosto a minha careca, mas durante bons anos da minha juventude usei tônicos, simpatias e coisas que, pelo visto, não tiveram muito efeito, tá? A gente tem um determinismo neurológico. A gente não tem, por exemplo, como pedir para o nosso cérebro fazer os nossos braços baterem a ponto da gente voar. Né? Existe uma neurofísica aí, uma neuroanatomia que nos limita a conseguir voar sem usar instrumentos. A gente tem um determinismo social. O fato de eu ter nascido no Brasil me faz com que eu não consiga falar japonês tão bem quanto uma criança de 7 anos no Japão, né? Na verdade, eu não falo nada bem. Talvez fale um domo arigato gozaimashita, ohayou gozaimasu, sushi, temaki, e deve estar com a pronúncia errada ainda. Bom, 2 filósofos medievais que a igreja chama de santos, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, mas aqui em filosofia a gente vai chamar de Agostinho e Aquino, Tomás de Aquino, eles pensam sobre o destino humano. Para Agostinho, existe a predestinação, existe um livro da vida onde cada episódio da sua vida já estaria escrito, ou seja, é uma predestinação que está a gostinho de Deus, como Deus gosta. Nossa, professor, essa foi horrível. Tudo bem, mas você não vai se esquecer. Já Tomás de Aquino, ele diz que existe o livre-arbítrio. Ele diz que Deus não seria um sádico de predestinar a vida de alguém para aquela pessoa ser um assassino, para aquela pessoa ser uma estupradora. Não. Ele diz, aqui no presente, você faz as suas escolhas que vão modificar, que vão construir o seu futuro. Professor, mas e aí? Existem algumas coisas que estão predestinadas, não sei se por Deus, mas talvez pela genética, pela neurologia, pelo aspecto social. Lembra que entre a tese e a antítese existem muitas possibilidades de síntese? Muito bem. Como que a filosofia pode contribuir para esta situação, para estas questões tão complexas? A filosofia, ao invés de olhar a árvore, vai olhar a floresta numa visão mais ampla. A filosofia, ela vai se preocupar com os porquês dos fenômenos, não com os comos dos fenômenos, ou seja, ela vai estabelecer definições, valores, conceitos, e não como as coisas funcionam. Isso fica para as ciências. E a filosofia vai usar as 3 peneiras que o Sócrates estabeleceu. Sempre que uma fake news, que uma questão, que algo estiver em voga, nós vamos passar pela primeira peneira, que passa a areia mais grossa e só fica com os pedregulhos. É a peneira da verdade. Se algo é mentira, a gente nem deve continuar a divulgação. Depois, a gente deve passar pela segunda peneira, que já vai passar a areia mais fina. E isso é bom? Isso vai fazer o bem para todos? Isso é generoso? E por fim, a última peneira, para ver se realmente é necessário, se isso é útil, é necessário ou é uma futilidade. Estamos passando por questões parecidas com essa sobre os chats aí de inteligência artificial, se eles devem continuar, se a gente deve continuar alimentando o algoritmo,
ou se isso pode gerar algum risco para a humanidade. Estamos passando esses mecanismos de inteligência artificial pelas três peneiras. Tudo o que eles falam será verdadeiro? Ou será que eles colocarão o Papa Francisco com uma jaqueta de nylon e várias camadas? Será que isso é bom? Ou será que isso pode virar instrumento de manipulação e domínio? Isso é necessário? Ou a gente tem outros instrumentos de pesquisa? O tempo dirá. Enquanto isso, espero que você esteja se encantando com a filosofia. Um grande abraço e até a próxima. Não, gente, antes de ir até a próxima, eu tenho aqui alguns exemplinhos de texto. Desculpa. Você ficou com maior vontade de já acabar o vídeo? Mas deixa eu ler aqui um trecho para você, ó. Um trecho do Dallagnol, que acho que não é o Danton. O papel do filósofo, sempre em diálogo com outros cientistas, é caracterizado como decisivo para os debates de bioética. Decisivo não significa que ele tem a única palavra, mas tem uma palavra importante junto em diálogo, dialética, tese e antítese, com outros cientistas. Sendo as principais tarefas da filosofia nesse contexto a definição ou clarificação de conceitos, a análise de argumentos e a formação normativa de princípios que permitam a criação de estratégias metodológicas e fundamentos para a tomada de decisões. A filosofia não vai tomar as decisões, mas ela vai estudar os porquês, os valores éticos. Ela não vai olhar a árvore, mas vai olhar a floresta, sem esquecer a dimensão crítica que permeia tais discussões. O filósofo, filho do Sócrates, é aquele cara que faz a maiêutica. Ele responde uma pergunta com outras perguntas. Mais uma curiosidade aqui. Todo mundo imagina o porquê que esta caricatura feita do Darwin na época, esta charge está errada. O Darwin nunca disse que o ser humano veio do macaco, como essa charge quer dizer. Diz que macaco e ser humano vieram de um ancestral comum, de um primata primitivo, e que os mais capazes, os que se adaptaram melhor às condições, foram recebendo a seleção natural e transmitiram seus genes para os descendentes, certo? Muito bem. O Kant, como eu havia comentado, ele diz que a ação moral é algo dos seres humanos que foram selecionados e continuaram a humanidade. É um imperativo categórico, a vontade de seguir uma ação moral, maior do que a felicidade, que a religião, que as vantagens, mas é algo interno, é algo intrínseco. A ação moral é algo que faz o ser humano ser um ser humano, não é uma imposição externa, segundo Kant. Deveria ser uma lei universal. A humanidade sempre como um fim, não é um meio, tá? É a essência. E deveria ser uma lei da natureza também, né? Por quê? Porque faz parte da natureza humana querer fazer aquilo que é bom, belo e correto. E existem aqui dois textinhos para a gente pensar sobre o determinismo, e aí sim eu vou encerrar o vídeo, tá bom? O determinismo, ele questiona questões desse tipo aqui. A amígdala cerebral e o córtex pré-frontal são regiões do cérebro reguladoras de emoções, como culpa, remorso, medo de punição. Duas pesquisadoras americanas estão revolucionando a comunidade científica ao afirmarem que, estudando essas duas importantes áreas, é possível identificar em crianças de 3 anos se elas apresentam riscos de se tornarem criminosas quando adultas. Segundo as cientistas Adrian Rain, da Universidade da Pensilvânia, e Natalie Fontaine, da Universidade de Indiana, o cérebro de psicopatas exibe amígdalas 20% menores do que as do cérebro de um não criminoso. Ixi, será que algumas pessoas estão determinadas
desde os 3 anos de idade, a serem criminosas. Texto 2. Criminalidade é efeito, é forma perversa de protesto, gerada por uma patologia social que a antecede e que é também ela perversa. Sem os filtros despoluidores da justiça social e da decência política, toda e qualquer medida contra o crime, por mais violenta e repressiva que seja, constituirá um mero recurso paliativo, ou seja, que vai ir só nas consequências e não nas causas. É claro que a criminalidade, enquanto sintoma, tem de ser adequadamente combatida por medidas policiais enérgicas. Mas que não se fique nisso, já que o puro e simples combate ao efeito não remove nem resolve a causa que o produz. Você poda as folhas, mas mantém as raízes do crime. Ao contrário, a luta isolada contra o efeito pode tornar-se danosa e perversa, uma vez que, destruindo sua função alertadora e denunciadora, provoca uma cegueira perigosa que aprofunda a raiz do mal. Gente, vocês conseguem entender que o texto 1 fala sobre um determinismo neural, neurológico, genético. Tamanho de amígdala menor faz a pessoa ter menos senso do que é certo e errado, e você teria criminosos gerados por uma questão neuroanatômica. Já o texto número 2 também fala sobre um tipo de determinismo, um determinismo social, ou seja, o crime é uma consequência de uma sociedade injusta. Você entende que pelo texto 1, o crime deveria ser combatido com a rápida detecção de criminosos neurológicos, e pelo texto número 2, o crime deveria ser combatido corrigindo-se as injustiças sociais. Não estou dizendo que um está certo ou está errado, só estou colocando aqui para reflexões sobre o determinismo. O mecanicismo, principalmente em Descartes, vai separar corpo e alma, mente e organismo. Para Descartes, o corpo é uma máquina que pode ser completamente entendida em termos da organização e do funcionamento de suas peças. Uma pessoa saudável seria como um relógio bem construído e em perfeitas condições mecânicas. Uma pessoa doente seria como um relógio cujas peças não estão funcionando apropriadamente. É um problema no cuco, né? O cuco do relógio cuco. Mas em concepções holísticas de doença, a enfermidade física é apenas uma das numerosas manifestações de desequilíbrio do organismo. Além disso, a primeira diferença óbvia entre máquinas e organismos é o fato de que as máquinas são construídas, ao passo que os organismos crescem. Essa diferença fundamental significa que a compreensão de organismos deve ser orientada para processos da estrutura orgânica. A questão, portanto, será: pode haver uma ciência que não se baseie exclusivamente na mediação? Uma compreensão da realidade que inclua a qualidade e experiência que possa ainda ser chamada científica? A ciência, em minha opinião, não precisa ficar restrita a medições e análises quantitativas. É o Capra, no livro Ponto de Mutação, falando assim: olha, esta mentalidade cartesiana, mecanicista, com o paradigma de que o corpo é separado da alma, que o mundo das ideias e o mundo da manifestação das aparências são mundos distintos, que o sujeito é diferente do objeto de conhecimento, tem levado a muitas doenças. Será que a gente não pode considerar, ao invés só do aspecto quantitativo, também a qualidade
e não pode criticar Descartes, que dizia para a gente descartar as emoções e colocar os 5 sentidos e as emoções também no rol do conhecimento, em diálogo dessas duas coisas, numa relação em que corpo e alma não sejam tese e antítese, mas formem uma síntese do ser humano integral? Fica aí o questionamento. Gente, reconheço que esses textos foram mais complexos, mas assim também se faz filosofia. Dá mais uma assistidinha nesse vídeo, dá um pause, lê os vídeos, tenta descobrir por conta própria os significados deles e vamos caminhando. Agora sim, até a próxima!